ao vivo agora, então estou colocando para gravar aqui essa live nossa e vai ser colocada no YouTube depois para o pessoal poder assistir, para poder compartilhar e a gente multiplicar aí esse conhecimento, tá bom? Acabando essa live aqui, a partir de amanhã a gente vai ter uma prova online que vai ser distribuída também para os desbravadores, para eles poderem responder lá de acordo com o que aprenderam, testar os seus conhecimentos e aqueles que forem aprovados, 75%, né, acima de 75% para poder passar, nós vamos enviar um certificado por e-mail para eles, para então merecerem essa especialidade, tá bom? É assim que o nosso grupo funciona e nós estamos muito felizes de hoje poder estar contando com tanta gente nova. A Fabiana já botou no chat aqui, nossa, que legal, quanta gente nova, realmente é muito bacana. A gente estava geralmente restrito a um pessoal ali de Ponto Chique, Nova Iguaçu, alguns bairros ali de dentro, e fico muito feliz de poder contar com pessoas de outras localidades aí com a gente hoje, tá bom? Sem mais delongas, hoje a gente tem um convidado especial, é o vereador Raymond. Eu estou pronunciando certo? É Raymond que fala? Raymond? Como é que se diz, vereador? Raymond. Raymond. Raymond, isso. Então tá bom. O vereador Raymond está aí com a gente. Vereador, vou te fazer algumas perguntinhas aqui, mas antes a gente vai deixar aqui para o senhor poder se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o que trouxe o senhor até aqui. Pode ficar à vontade. Tá bem, Eduardo. Eu quero iniciar, sabe, agradecendo muito o convite que vocês me fizeram para a gente bater esse papo, para a gente conversar. E esse cumprimento eu quero que seja estendido a vocês que estão aqui, a nós todos que estamos aqui nessa live, mas que também seja levado a seus familiares, às pessoas que vocês amam, seus amigos, suas comunidades. Então, inicialmente, agradecer muito. Eu particularmente gosto de conversar com as pessoas e quanto mais quando a juventude chama para a gente falar sobre um tema tão importante quanto é esse que vocês hoje levantaram e mandaram um briefing para mim. Eu moro aqui no Rio de Janeiro desde 1989, na capital. Eu moro na zona norte do Rio. Atualmente sou vereador na cidade, né? Sou vereador já no 3º mandato. Sou professor. Durante muito tempo eu lecionei, durante muito tempo também eu dirigi uma comunidade eclesial, uma igreja aqui na zona norte do Rio, porque eu fui padre católico, né, frade franciscano durante muito tempo. Nasci nas Minas Gerais, não nasci no Rio de Janeiro, estou aqui desde 89, mas antes disso morava em Minas e fiz assim a minha formação filosófica e teológica perambulando pelos estados de Minas, do Rio e do Espírito Santo. E depois, quando foi 2002, eu resolvi dar um outro rumo na minha vida, indo para o magistério e logo depois indo para a política, para a atividade política, onde estou até hoje, né? Desde 2008, eu fui eleito vereador em 8, fui eleito vereador em 12, fui eleito vereador em 16 e estou aí caminhando, né? No meu 3º mandato, construindo a possibilidade de ter um 4º mandato de vereador a partir de 1º de janeiro do ano que vem, enfrentando aí o processo eleitoral, que nunca é uma coisa fácil neste ano de 2020, como pré-candidato por enquanto. Essa é um pouco a minha trajetória, né? Eu tenho, na minha formação, a teologia e a filosofia, tenho uma relação muito estreita com o movimento ecumênico, com o entendimento da interreligiosidade, da compreensão de que nós buscamos os caminhos, todos eles, e se a gente busca de coração sincero, de coração aberto, procurando ao mesmo tempo semear a palavra que recebemos e ao mesmo tempo sendo terra boa para acolher a palavra que recebemos, construir, né, possibilidades de vida plena, que é exatamente a intenção dessa conversa de vocês aqui, construção de vida plena, que é a questão da cidadania, né? Então, é isso que eu queria, dessa forma que eu queria me apresentar. Mas mais para agradecer a você, Eduardo, que me convidou, e agradecer os amigos que estão aqui nesta roda. É sempre muito bom estar com as pessoas, é sempre muito bom fazer essas trocas. Muito obrigado. Muito obrigado, Raymond, por aceitar o convite.
E eu acho que a gente pode começar aqui com a nossa rodada de perguntas. A gente vai ter algumas que são pré-estabelecidas pela nossa especialidade. Então, a gente já vai aproveitar que você está aqui para dar um esclarecimento melhor ainda para a gente. Começando de uma forma bem... Opa, pulei aqui uma parte. O que é cidadania? O que significa cidadania? Por que a gente precisa saber cidadania? O que significa isso exatamente? Pois é, você sabe que a cidadania, né, tem o radical de cidadania, né, na palavra cidadania você tem o radical de cidade, de cidadão, né, de lugar de convívio, lugar de vivência. Então, a cidadania, a gente podia definir a cidadania como um conjunto de direitos que a gente tem para viver em comunidade, para viver em sociedade, e, ao mesmo tempo, um conjunto de deveres que a gente é levado a ter exatamente porque os direitos nossos não são umbilicais, não são direitos que nos colocam acima, nos colocam à frente dos outros, mas que procuram estabelecer uma relação de conviabilidade, né? de convívio, de encontro, de partilha. Então, a cidadania ela é definida assim, né? Esse conjunto de direitos e deveres que a gente tem, né? Que, portanto, a gente pertence a uma determinada comunidade, né? Pertence a uma determinada cidade. Ninguém de nós vive no planeta, vamos dizer assim, né? Embora todos vivamos no planeta, mas nós vivemos numa cidade, num bairro. Eu disse que eu moro na Zona Norte, eu me identifiquei, eu coloquei geograficamente onde eu moro na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, assim, tem um lugar onde eu piso, um lugar onde eu vivo, e nesse lugar onde eu vivo, eu devo exercer a minha cidadania. E, nesse sentido, de certa forma, reflete para todo o universo, né? Ao mesmo tempo que eu sou um cidadão morador da Zona Norte e tenho os meus pés fincados aqui nessa realidade, e aqui eu vivo meus deveres e meus direitos, aqui eu exerço os meus direitos e cumpro os meus deveres, isso é relacional. Eu, na verdade, me transformo ao mesmo tempo. Quando eu busco a cidadania plena, eu estou me relacionando com as pessoas que estão à minha volta, mas estou relacionando, inclusive, com quem eu nem conheço. Com o povo que está lá no Oriente Médio, com o povo que está lá na Europa, na Oceania, na América do Norte, na África, na Ásia. Eu estou me relacionando com todas as pessoas. A cidadania é isso, né? É o poder pertencer a uma nacionalidade, o poder pertencer a uma comunidade, o poder pertencer a uma cidade, o poder ser membro da comunidade humana. Se a gente pudesse entender, assim, tem podia dizer, alguns direitos, né, que a gente tem, né? Por exemplo, hoje a gente diz, cidadão, antigamente dizia, cidadão é o cara que tem documento, né? Eu me lembro muito bem que antes da Constituição de 88, nós não ela se dá em 88 na Constituição Federal. Antes você dizia assim, só se tem direito aquele que tem carteira assinada, aquele que tem vínculo empregatício, porque se distinguia, né? Esse é um cidadão pleno, tem carteira assinada, e esse é um cidadão que é um cidadão de segunda categoria, e alguns chamados até de vagabundos, de vadios, da vadiagem, etc. Então, assim, uma primeira questão é essa. Não é um documento que me dá o direito, não é um diploma que eu recebo para ser cidadão. Se hoje está diplomado, você é cidadão. Não. É quando eu gozo dos meus direitos. Portanto, uma cidadania também, Eduardo, ela pode ser uma cidadania que está plena, como ela pode ser uma cidadania desfigurada. O homem que vive nas ruas, o cidadão que não tem casa, que não tem moradia, que vive ao relento, esse camarada é um cidadão? Ele é um cidadão, mas os seus direitos estão, de certa forma, diminuídos, estão precarizados. Então, pensando dessa forma, a gente podia pensar em algumas questões, né? Por exemplo, participação política, né? Eu, por exemplo, eu tenho mais de 18 anos, aliás, tenho bem mais, tenho 58 anos. Então, a partir dos 18 anos, eu tenho o direito de votar e de ser votado. Aqui na roda pode ser que tenha algum jovem que tenha 16 anos, 17 anos. Esse jovem, ele não tem o direito pleno nesse sentido. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado numa eleição aberta, por exemplo. Não pode ser candidato a vereador, não pode ser candidato a prefeito, porque ele tem menos de 18 anos, mas ele tem direito de votar. Então, é um exemplo de cidadania prática.
eu posso votar e ser votado. Você também pode. A Rosana também pode, o Wilson também pode. Os adultos podem votar e ser votados. Essa é uma dimensão da participação política, né? Depois, assim, eu tenho o direito de me expressar, direito de dizer o que penso, direito que o meu sistema político me permite que eu me manifeste. Ninguém dita para mim a roupa que eu vou sair com ela, ninguém dita para mim o que é que eu tenho que falar, ninguém escreve os meus discursos, eu tenho liberdade. É a chamada liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de ir e vir. Eu posso ir a Belford Roxo, por exemplo. O Wilson é de Belford Roxo. A comunidade de Belford Roxo teve uma vitória, não sei se o Wilson está sabendo. A Justiça derrubou a lei dos vereadores que ia tomar o terreno do Instituto Federal do Rio de Janeiro para a construção de um supermercado. Os vereadores votaram que o IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, deveria devolver o terreno para a prefeitura. Hoje a Justiça derrubou, garantiu o direito à educação do povo de Belford Roxo. Então, eu posso ir a Belford Roxo. Mas o que você tem que fazer com Belford Roxo? Você mora na zona norte do Rio, o que você tem com Belford Roxo? Eu tenho porque tem interesses meus lá em Belford Roxo. Quando eu luto por uma educação de qualidade, manter o IFRJ para mim é importante. Portanto, eu estive na luta, eu fiz um vídeo, eu me manifestei, eu me coloquei, eu fiz debate sobre isso. Então, eu tenho essa liberdade de ir e vir, que não é só a liberdade de usar as pernas, é a liberdade de adentrar alguns espaços sem que as pessoas me convidem. Eu tenho o direito de me manifestar. Então, como o senhor disse no começo, desculpa te cortar, a cidadania ela é um conjunto... eu esqueci de agora... de deveres e de direitos. É um conjunto de deveres e de direitos, né? Eu por exemplo, quando estou falando, eu tenho o direito de me manifestar a favor da manutenção do IFRJ, mas eu tenho o dever de respeitar quem pensa diferente de mim, percebe? Eu não posso impingir ao outro, não posso dizer ao outro que ele tem que pensar igual a mim. O cara pode dizer, não, eu prefiro um supermercado do que uma escola. O cara pode dizer, o problema dele, é a opção dele. Agora, eu posso me posicionar. Então, eu tenho o direito de me posicionar e tenho o dever de aceitar que o outro pense contra mim, né? Eu acho que a nossa próxima pergunta fala bem a ver com isso daí. Na nossa próxima pergunta, a gente fala sobre a Constituição. Sim. Constituição, claro. O que ela é? Para que serve? Claro. A Constituição, todos nós sabemos, já tivemos várias Constituições no Brasil, né? A última nossa é de 1988. É bom a gente lembrar que na Constituição de 88 nós tínhamos saído da ditadura civil-militar. A abertura no país foi em 1985, quando nós tivemos a eleição de Tancredo, que depois morreu. Sarney assumiu a presidência da República, 85. E aí começou o movimento de uma nova Constituição. Em 88, ela foi promulgada, se não me engano, no dia 5 de outubro de 1988, promulgada pelo Dr. Ulisses Guimarães, que era presidente da Câmara dos Deputados. Mas então, o que é a Constituição? O que ela é? Ela é a lei maior do país. É uma lei que não pode ser contrariada. Nenhuma outra lei. Por exemplo, eu sou vereador, eu faço lei na minha cidade. Eu não posso fazer uma lei que seja inconstitucional. A Constituição é como se fosse assim, uma hierarquia. É a maior lei do nosso país. Ela que diz como é que o nosso país se organiza, como é que estão os direitos das pessoas, como é que está a garantia da cidadania, como é que se estabelece a relação da educação, da saúde, da mobilidade urbana, da moradia. A Constituição, ela na verdade, é esse grande guarda-chuva que diz assim, debaixo desse guarda-chuva estão todos os direitos e os deveres do cidadão. Todos os direitos e deveres do cidadão. Portanto, a Constituição era garantidora da nossa cidadania, para dar uma definição mais clara. É garantidora da nossa cidadania. E assim, os direitos que ela garante, Eduardo, eu quero ir ao artigo 6º da Constituição. Vou até pegar aqui para eu ser fiel. O artigo 6º da Constituição, eu quando estou discutindo com as pessoas, eu digo assim, o artigo 6º é tão pequeno que todo brasileiro tinha que saber de cor. Todo brasileiro tinha que saber de cor. Ele diz assim, eu sei, mas eu vou ler aqui para não ficar, para eu ser literal, né? Porque ele fala dos direitos sociais, direito ao trabalho, direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde, direito à maternidade, direito
ao emprego, ao trabalho, direito à previdência social, mas eu vou ler aqui para ficar mais claro, para vocês entenderem. Olha como é que é claro. Artigo 6, 6º da Constituição. Alguns direitos, né? Que direitos ela garante? Olha só, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Pequenininho, né? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, a previdência social, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. A Constituição garante esses direitos. Se a gente tiver o artigo 6º da Constituição, Eduardo, garantido, não precisa de mais nada, está tudo garantido. Imagina se a gente tem a saúde garantida, se a gente tem a educação garantida, mas garantida mesmo, universalizada para todo mundo, não só para quem tem carteira assinada, não só para quem está no mercado de trabalho, mas para todo brasileiro. Todo menino nasceu, ele já tem direito. E o Estado, porque todo direito, ele supõe um dever. Se é direito do cidadão, é dever de quem? É dever do Estado. E aí a gente já começa uma primeira definição, né? Se é dever do Estado, o Estado não é o presidente da República. O Estado não é o governador. O Estado não é o prefeito. O Estado, ele, na verdade, é uma instituição que entra presidente, sai presidente, entra governador e sai governador, entra prefeito, sai prefeito, ele continua. Os direitos sociais, artigo 6º, são de 88. Portanto, já passaram por essa Constituição. Olha quantos governos. O Estado permanece, mas passou Fernando Collor de Mello, depois passou Itamar Franco, depois passou Fernando Henrique Cardoso, depois passou Lula, passou Dilma, passou Temer e agora Bolsonaro. Esses são governos, não são Estado. O Estado é garantidor dos direitos do cidadão. Portanto, a gente podia dizer assim, o dinheiro do governo federal não é do Bolsonaro, como o dinheiro da Prefeitura do Rio não é do Crivella, como o dinheiro do Estado do Rio não é do Witzel. Eles apenas o administram. E, portanto, nesse tempo de pandemia, por exemplo, é um direito do cidadão ter proteção social. O Estado deveria garantir a proteção social, porque está escrito no artigo 6º da Constituição. Olha, perfeito. Então, assim, claro, ou estou complicando? Não, está bem claro. Está bem claro, sim, tranquilo. Alguém tem alguma dificuldade aí, gente? Olha, a Samara colocou aqui no nosso chat que a Constituição é um conjunto de normas que regem um Estado. A Samara é estudante de Direito, isso aí provavelmente ela aprendeu lá na faculdade e está aí compartilhando com a gente. Certíssimo, certíssimo. E é, Samara, na verdade, a norma mais importante, né? Não existe nada. Portanto, a gente diz que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é o guardião da Constituição. Ele tem que guardar a Constituição. Quando o presidente da República toma posse, ele jura com a mão na Constituição honrar a Constituição, porque ela é uma lei que não pode, né? Porque é um conjunto de normas, de leis, né? que rege o Estado. Portanto, ela não pode ser desobedecida e não existe nenhuma lei maior do que ela. Perfeito, muito obrigado. Quais seriam agora alguns deveres do cidadão? Porque a gente fala muito sobre direitos, né? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, mas eu como cidadão também tenho deveres? E se tenho, quais seriam esses? Eu acho que já que a gente está falando da questão da Constituição, né, Eduardo? Eu acho que o primeiro dever é a gente respeitar a Constituição. E quando você respeita a Constituição, você olha como é que reflete direto na vida pessoal, na vida cotidiana. Quando você respeita a Constituição, você tem lá na Constituição dizendo que todo cidadão, o que é que diz o artigo 1º da Constituição? Vamos lá. O artigo 1º da Constituição diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único.
todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Percebe? Então, assim, quando você pega que um dos seus deveres maiores, um seu dever mais importante é respeitar a Constituição, você começa a compreender que você não é mais que ninguém. E, portanto, a gente desbanca preconceito, desbanca discriminação, a gente desbanca o pensamento único, a gente desbanca práticas da tortura, a gente desbanca práticas a gente podia usar a expressão do bullying, né? Mas a expressão de descaracterizar e de desmerecer a outra pessoa. Esse é um dos grandes deveres que nós temos. Esse é um dever nosso, que é o dever de olhar para a Constituição e dizer, ó, nós que somos cristãos, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que nos guia. A palavra de Deus nos guia, ok. Mas isso no campo espiritual. No campo societário, no campo da sociedade civil, a gente poderia dizer assim, entre aspas, que Bíblia significa coleção de livros, né? E a Constituição é uma Bíblia, uma coleção de leis, coleção de leis e de normas, diz a Samara aí, né? Portanto, bibliografia, é uma biblioteca. Então, a gente podia dizer que a Constituição é uma Bíblia que nós temos para orientar os rumos da sociedade. Então, esse é um primeiro dever que nós não podemos perder de vista. Depois, assim, a gente tem outros deveres que a gente considera deveres que advêm desses. Dever, por exemplo, de cuidar, um pai tem dever de cuidar do filho, né? Nós temos deveres da educação dos nossos filhos, nós temos dever de respeitar as regras das instituições onde nós estamos, nós temos dever de respeitar as normas que são normas constituídas nos pequenos núcleos, nas prefeituras, nas cidades. Nós temos o dever de honrar com nossos compromissos, de pagar nossos impostos. Nós temos dever de respeitar os símbolos nacionais. Nós temos dever de respeitar a dignidade humana. Nós temos dever de compreender que o outro tem direito de pensar diferente de nós. Nós temos dever de compreender que nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade de um pluralismo religioso, onde você não pode dizer se está fora daquilo que eu penso, não tem salvação e, portanto, execrar o outro. São muitos os deveres que a gente tem. Os deveres do cidadão, que são os deveres, na minha leitura, provenientes, todos eles, desta grande norma, né, desse grande conjunto de normas, conforme disse a Samara, que é a Constituição Federal. Muito bom. E aí a gente falando sobre Estado, o senhor deu uma explicação aí bacana sobre o Estado, a gente sabe que ele tem várias camadas, vamos colocar assim, né, vários níveis, desde o presidente da República, depois a gente tem no Estado o governador, na cidade a gente tem a prefeitura, né, o prefeito. Como é que funciona exatamente isso tudo? E aí até aproveita para dizer qual é o seu papel como vereador aí também nesse meio que a gente vive hoje em dia. Pois é, Eduardo, olha só, nós temos um sistema político que é próprio nosso. O nosso sistema político é um sistema presidencialista, né? E a gente tem, na verdade, nesse nosso sistema político, a gente tem 3 poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, ele é o poder que é exercido pelo presidente da República, pelo governador dos estados e do Distrito Federal e pelos prefeitos das cidades. Esse é o poder executivo. O poder legislativo, ele é exercido pelos parlamentares, pelos legisladores. Aí nós temos diversos níveis. Você tem a nível federal o senador e o deputado federal. A nível estadual você tem o deputado estadual e a nível municipal você tem o vereador. E você tem o poder judiciário, que ele tem, né, assim, você tem lá a chamada Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Você tem os diversos tribunais, né, de segunda instância, de primeira instância. Então, você tem todo um aparato do judiciário, que vai desde o juiz de primeira instância, né, o juiz aqui da base, né, da pirâmide do Poder Judiciário, até o Supremo Tribunal Federal. Né, juízes, desembargadores, ministros do STF. E aí, assim,
eu vou me ater assim à questão para te colocar assim a função do vereador, né, que é um pouco a função que eu exerço, para a gente ter clareza. Mas antes disso eu queria dizer que a gente tem esses três poderes, diz a Constituição que eles são harmônicos, independentes e harmônicos. Portanto, o presidente da República não pode mandar no STF. O STF não pode mandar na presidência da República. O presidente da República não pode mandar na Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados não pode mandar no presidente e no STF. Os poderes são independentes, cada um tem a sua lógica, mas eles são harmônicos. Eles podem juntos, né? Eles podem trabalhar juntos e devem trabalhar juntos para o bem da nação e para a segurança da Constituição, para o respeito à Constituição. O senador ele é um parlamentar, na verdade, que você hoje tem 27 estados brasileiros e você tem 81 senadores. Significa dizer que você tem 3 senadores para cada estado, independente do tamanho dele. São Paulo, por exemplo, tem o mesmo número de vereadores que o Acre. Já na Câmara dos Deputados, porque o senador é o parlamentar do estado, portanto, um estado, independente do tamanho dele, é um estado, ele tem 3 senadores. E a Câmara dos Deputados, ele é o parlamento do povo do estado. Então, quando você tem São Paulo, que é um estado muito maior do que o estado do Acre, São Paulo é isso, e o Acre é isso, você vai ter em São Paulo 60 deputados federais, eu estou chutando, eu não sei quantos são, sei do Rio, 60 deputados federais em São Paulo, e no Acre você tem 8. A representação é pelo quantitativo da população, porque o deputado é representante do povo, e o senador é representante do Estado. Aqui no Rio, por exemplo, você tem 46 deputados federais. 46 deputados federais. São Paulo tem mais do que o Rio. Minas tem mais que o Rio, porque tem mais povo, mais gente, estado maior. Mas o Acre tem bem menos que o Rio. Rondônia tem bem menos que o Rio. O Rio Grande do Norte tem bem menos que o Rio. E aí você tem depois os deputados estaduais, que também variam a quantidade de acordo com os estados, e os vereadores, que também variam a quantidade dependendo do número de eleitores das cidades. Aqui no Rio nós somos 51 vereadores. E a função do vereador, eu costumo dizer que ela é dividida em duas, né? É uma função dividida em duas faces. Primeira face, o vereador ele é chamado a legislar, porque ele é legislador, ele faz leis. E a segunda, ele é fiscal, ele fiscaliza. Então, eu faço leis para a minha cidade e fiscalizo a minha cidade. A quem que eu fiscalizo? Ao prefeito. Eu sou o fiscal número 1 do prefeito. Quem fica no pé do prefeito, tem que ficar no pé do prefeito, é o vereador. Para dizer, olha, não está aplicando recurso na educação, olha, não está aplicando recurso na saúde, olha, está faltando recurso para as comunidades de favela, olha, está faltando recurso para a merenda escolar. O vereador é esse camarada que fica no pé do prefeito, tem que fazer isso. São essas duas atividades. E eu atribuo essas duas atividades a uma prática. Qual é a prática? A prática é o vereador, ele tem que fazer isso na minha leitura, não que isso esteja formatado numa legislação, numa definição dos regimentos internos ou das leis orgânicas dos municípios. Para mim, eu penso que o vereador ele tem que fazer essas duas coisas, legislar e fiscalizar o executivo, em muita parceria com o povo, num diálogo muito intenso com as comunidades. Porque se eu não tiver esse diálogo intenso, eu faço leis que não interessam ao povo. Se eu não tiver esse diálogo intenso com o povo, eu faço leis que são inócuas. Não vão essas leis impactar na vida das pessoas. Então não adianta nada. Para que eu vou fazer lei? Né? É para brincar de fazer lei? Né? Não dá. Então, por exemplo, essa semana, anteontem, terça-feira, o meu mandato aprovou uma lei aqui na Câmara, que é a lei de combate ao coronavírus nas favelas do Rio. O Rio tem 700 favelas. 1.600.000 pessoas moram nas favelas do Rio. E aí, esse projeto foi um projeto construído com lideranças das favelas. As lideranças das favelas, junto com o nosso mandato, construíram
construíram este projeto, que foi aprovado e agora segue para a sanção do prefeito para a gente colocá-lo em prática. Então é isso, né? Essa é uma atribuição que a gente tem, que eu acho que é a atribuição do vereador: fazer leis e fiscalizar o executivo, mas sempre fazer leis e fiscalizar o executivo na ótica da comunhão com o povo, do encontro com o povo, do diálogo com o povo. Trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade como cristãos, né? Nós nos voltamos aqui para um episódio interessante aqui na Bíblia, que retrata um momento em que as pessoas foram cobrar impostos a Jesus. E eles estavam sempre tentando pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, né? E eles perguntaram assim: ei, Jesus, é para pagar imposto? Não é para pagar imposto? Imposto é roubo? Se fosse hoje em dia, talvez eles levantassem essa questão que muita gente fala hoje em dia, né? E Jesus responde de um jeito bem interessante. A gente vê aqui na Bíblia, em Mateus 22, versículo 21. 20 e 21, né? Quando Jesus pede para eles mostrarem uma moeda para ele, e ele diz: de quem é essa efígie e essa inscrição? E dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É bem interessante, porque quando a gente fala de leis, a gente sabe que existem as leis da nossa comunidade, as leis do nosso país, do nosso estado. A gente sabe que existem as leis dos homens, mas também existe a lei de Deus. E talvez alguém ache que a lei de Deus é a única que a gente tem que seguir, não precisa se preocupar com as leis do nosso país, do nosso estado, quando na verdade o que Jesus está dizendo aqui é exatamente o contrário, né? Não, você tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Não é para você abandonar uma e fazer só a outra. Você precisa cumprir as duas. Pelo menos é nisso que a gente acredita, é isso que a gente ensina para os nossos jovens. Eu tenho uma outra pergunta aqui ainda. Se você me permite, queria fazer um comentário nesse texto que você trouxe. Claro. Esse texto, eu acho ele belíssimo, eu gosto muito desse texto. Ele está retratado também em Marcos 12, capítulo 12, versículo 13 a 17. Porque é um texto sinótico, né? Ele está nos 3 evangelhos. E em Marcos, é exatamente isso, né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Na verdade, a Jesus tem uma pedagogia muito interessante que serve muito, viu, Eduardo, para a nossa vida cotidiana. A gente tem responsabilidades com o mundo que a gente vive. Quando eu falei que a gente tem responsabilidade, por exemplo, de pagar nossos impostos, lembra que falei isso, né? Quando a gente falei dos nossos deveres, né? Mas assim, o problema é que naquele momento o Império Romano pedia ao povo que desse a alma a César. Tanto que você tem a morte dos cristãos e a morte do próprio Jesus, né? Uma morte porque eles não se dobraram ao Império Romano. Não se dobrou ao Império Romano, e aí porque o Império Romano não queria somente o imposto, ele queria que o povo desse a alma para ele. E Jesus, naquele momento, tem uma catequese muito interessante. Olha, essa moeda aqui, a esfinge de César, então dê ela para César. Mas dá a César o que é de César. Agora, dá para Deus o que é de Deus. Vocês não podem se dar a César. A César, a gente paga o imposto. A César, a gente paga o imposto. Ao Bolsonaro, a gente paga o imposto, mas nós não damos para ele a nossa alma. E podia ser qualquer outro presidindo o nosso país. Porque para nós cristãos tem que estar muito claro onde é que nós amarramos o nosso burro, em que estaca nós amarramos o nosso gado. Então Jesus, quando diz isso, é um pouco isso, né? Para fazer uma catequese com o povo, para dizer assim, olha, cuidado, porque César quer de vocês. E esses fariseus que estão tentando me pegar fazer uma pegadinha comigo aqui, eles estão exatamente levando vocês para darem a alma de vocês para César. Não façam isso. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A vida de vocês não pode ser dada a César. Queria fazer esse comentário, que eu gosto muito desse texto. Excelente colocação. Muito bom, excelente aprendizado para a gente aí, com certeza. Essa outra pergunta que eu tenho aqui, ela
Eu acho que bem clara, mas o que nós, como cidadãos, podemos fazer para ajudar o nosso país e a nossa comunidade? Às vezes a gente quer cobrar tanto dos políticos que eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquilo, mas o que nós, eu, cidadão, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para ajudar o meu país e a minha comunidade? Eu acho que nós podemos fazer muita coisa, né? Eu acho que assim, o que não é uma receita de bolo. Para a gente dizer isso, faz isso certinho que vai dar lá. Porque a gente vive num momento, mas num momento. Eu estava anotando hoje, aqui, ó, tá aqui no meu caderninho. Ó. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos já o boletim de hoje às 13 horas. 1.727.279 pessoas infectadas com coronavírus. 68.355 mortes no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, 126.329 pessoas infectadas. 10.970 mortes. E aí eu pego também o dado da minha cidade, né, onde eu moro. A cidade do Rio de Janeiro tem 62.463 pessoas infectadas, 7.101 mortes. Como cidadãos, a gente devia pensar o que é que nós devemos fazer, o que é que nós que somos cidadãos e que somos também cristãos, o que é que o projeto de Deus me chama a fazer? Qual a contribuição que eu tenho que dar para construir essa cidadania? Porque a maioria dessas mortes, Eduardo, não sei se você concorda comigo, eram mortes evitáveis. 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 Destruímos a natureza, desconcertamos o ecossistema. No sul, agora, os ciclones chegando do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além do coronavírus, o ciclone que destrói as vidas e normalmente destrói a vida dos mais pobres. O que nós podemos fazer para consertar isso, para ajudar isso? Será que nós temos, como cristãos e como cidadãos, temos que ter uma nova visão de mundo? Será que a gente ainda vai ter que viver nesse mundo de tanta competição, onde eu tenho que lutar para tomar o lugar do outro? Onde eu tenho que lutar para o outro se dar mal porque só tem uma vaga na universidade que eu quero estudar? Ou será que a gente tem que lutar para que a universidade seja universalizada, sem que um jovem precise disputar com o outro e às vezes um irmão desejar que o outro se dê mal para que ele possa alcançar a vaga? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse desumano que provocou essa pandemia e que pode provocar outras se a gente não tomar cuidado? Então nós podemos fazer muita coisa. Podemos fazer muita coisa. Aí em Belford Roxo, o Wilson está aí, né? Está aí ainda? Tá, né? O Wilson está aí ainda. Em Belford Roxo, Wilson, você tinha agora, recentemente, uma votação dos vereadores dizendo que eles preferiam um supermercado do que um Instituto Federal de Educação. O Brasil inteiro chorando, Samara, por um espaço de educação, e os vereadores de Belford Roxo dizendo que tinha que ser um supermercado. E aí a Justiça hoje disse que não, que vai continuar sendo o Instituto Federal. Isso caiu do céu? Se o povo de Belford Roxo tivesse ficado quieto, ficado parado, esperando cair do céu o resultado, cairia? Não. A Justiça só deu o seu parecer dizendo que vai continuar sendo o Instituto Federal porque o povo se mobilizou, as pessoas fizeram vídeo, as pessoas fizeram live, as pessoas fizeram manifestação, as pessoas se posicionaram, as pessoas discutiram, as pessoas debateram, até que o reitor do IFRJ foi à Justiça, entrou com uma ação e ganhou a ação. E, portanto, Belford Roxo se livrou de perder um Instituto Federal de Educação que qualquer cidade do Brasil desejaria ter uma instituição de qualidade como é o IFRJ. Com certeza. Na sua cidade. Então, o que nós podemos fazer, Eduardo? O que nós podemos fazer? Podemos fazer muita coisa. Nós podemos, na verdade, entender que a nossa participação cidadã é uma participação que constrói cidadania, isso é, constrói direitos e deveres. E a gente não pode perder isso de vista. Se a gente perder isso de vista, a gente vai ver o carro passar. Eu outro dia recebi um gráfico. O gráfico era assim, ó. Dizia aqui, olha,
no ano, o gráfico era isso, olha, né? E aqui o ano de 1960. 61, o ano que eu nasci, 61. Em 61, o consumo do planeta era isso. Isso. E o que o planeta podia dar para a humanidade era isso. Hoje, o consumo do planeta é isso, e o que o planeta pode dar para a humanidade é isso. Então, como é que a gente vive nesse mundo? Será que esse consumo louco em que algumas pessoas... Eu acho que não é o nosso caso aqui, nenhum de nós que aqui está. Né? Nenhum de nós que está aqui. Mas não pode ver uma oportunidade, tem que trocar o celular, tem que trocar o tênis, tem que trocar a camisa, tem que comprar uma coisa nova, tem que ir no shopping todo domingo. Tem gente que se não vai no shopping, se não vai no shopping todo domingo, fica desesperado. É mais importante do que na igreja ao sábado, como é o caso de vocês, ou do que na igreja ao domingo, como é o meu caso. Parece que é mais importante ir ao shopping. Então, esse mundo de consumo é uma loucura que nos levou a essa pandemia, pode nos levar a outras. Então, nós podemos fazer muita coisa. Precisamos unir, né, nossas mentes e nossos corações para construir uma outra sociedade. Não cabe mais uma sociedade de preconceito. Uma sociedade que a gente diz assim, fulano de tal pensa diferente de mim, eu vou execrar ele. Fulano de tal tem uma orientação sexual diferente da minha, eu vou dizer que ele está condenado ao inferno. Se a gente entrar nessa vibe, meu amigo, a gente vai perder o rumo da história e a gente vai viver uma pandemia atrás da outra. Então, nós, cidadãos e cristãos, podemos fazer muito para ajudar nossas comunidades, para ajudar nosso país, para ajudar nosso povo e, ao fim e ao cabo, para ajudar a gente mesmo. Nós nascemos para ser feliz, né? Não nascemos para ser... Hein, Rosana? Estou te vendo aqui no quadrinho. Nós não nascemos para viver de meia boca, não nascemos nada. Nascemos para viver com intensidade. Com intensidade. A Samara estava falando comigo aqui, ela tem uma opinião boa aqui. Liga o seu áudio aí, Samara. Fala para gente. Ela deu uma outra ideia muito bacana também do que a gente pode fazer para ajudar. É porque, assim, a pergunta que está falando, né, é o que nós, cidadãos, podemos fazer para ajudar o nosso país e comunidade. O meu pensamento é que, tipo assim, o primeiro passo é pôr a empatia, né? Tipo assim, a partir do momento que eu pensar no outro, isso já vai mudar uma grande proporção, né? Porque, assim, se eu pensar, eu não gostaria que isso acontecesse comigo, então eu não vou fazer com o meu próximo, né? Na realidade, eu penso assim, se as pessoas realmente pensassem assim, eu acho que o mundo estaria muito diferente, né? Talvez até melhor, mas não é o caso. E ainda tem também a questão que, tipo assim, eu aprendi isso na escola desde pequena, que o meu direito termina quando o do outro começa. Então, eu acho que, assim, a base de tudo é o respeito, né? Se as pessoas se respeitarem, se amarem, pôr o amor acima... Pôr o amor, né, acima do ódio. Então, assim, várias coisas vai mudar. Muito obrigado. Eu tô fechadinho com você, Samara. Viu, Samara? Eu tô fechadinho com você, é isso mesmo. Você tá certíssimo. A Rosana também quer falar. Fala com a gente aí, Rosana. Liga o áudio aí. Não estamos ouvindo, tá mudo ainda. Deixa eu ver. Aqui. Sim, eu queria falar que, olha o que ela falou hoje, o que a Samara falou agora foi interessante, porque eu estava corrigindo os trabalhos dos alunos que eu estou fazendo videoaulas, né? Eu sou professora da FAETEC, da Rede Municipal, e estava falando sobre o som, e um dos textos, uma das videoaulas era exatamente isso, né? O seu direito termina quando começa o meu, né? Respeitar o direito do outro. Mas eu queria só falar rapidinho sobre como também nós, cidadãos, podemos ajudar nosso país e a nossa comunidade participando mais da vida ativa política da sua cidade, do seu bairro, conhecer o que os seus representantes estão fazendo, sabe? Isso é muito importante. Eu participei de uma audiência pública
interessantíssima, numa praça pública, com o vereador Raymond, tinha participação também de representantes da polícia, enfim, dos comerciantes ao redor, né? Das pessoas que usavam a praça para resolver os problemas da praça. Uma audiência pública ao ar livre para resolver os problemas da praça, os problemas que tinha a feira, junto com a roda de músicas, que era o choro, o problema dos bares, das casas, dos restaurantes em volta, e os moradores reclamando sobre o som, o volume muito intenso, incomodando todos os dias. Então, olha que maneira interessantíssima de você, como cidadão, participar, sabe? Numa audiência pública, ao ar livre, numa praça, para resolver os problemas da praça, os problemas do seu bairro. Não é você visitar a Câmara Municipal, saber o que é que eles estão falando, o que é que eles estão votando. Se você não pode ir até lá, você pode entrar no site, você pode acompanhar, mesmo que não acompanhe ao vivo, você pode acompanhar depois aquele quem você votou, o que ele está fazendo, quais são os projetos que ele faz, a que interessa. Nossa, essa é uma forma importantíssima de você, como cidadão, atuar e ajudar com toda certeza a sua comunidade e o seu país. Muito bom mesmo. Fechadinho com você. Alguém mais, gente? Se alguém quiser falar, fica à vontade aí, acrescentar alguma coisa aqui no nosso debate, na nossa conversa, é bem-vindo. Pode falar. Acho que o Felipe está querendo falar. Fala, Felipe. O pessoal ficou meio tímido hoje, Rimon. Geralmente eles falam pra caramba. Eu vou botar um boné aqui, deve ser porque eu tô com cara feia demais. Vou botar um boné para ficar um pouco mais jovem, que a turma tá, pô, foi escutar esse velho aí. A Cintia não quer falar, ninguém quer falar nada aí. O Arthur nesse carrão. O Wilson levantou a mão ali. Quer falar com a gente? Pode falar. Liga o áudio aí e fala com a gente, Wilson. Eu já acompanho o Raymond, né? Eu conheci através da minha cunhada, a Rosana. E foi muito interessante os cafés literários, as reuniões no qual nós tivemos a oportunidade de ouvir do Raymond, né, os projetos. Ele já fez um projeto muito interessante. Se eu não me engano, foi do Rio Card, não foi? Foi. Escolar, não foi isso? Foi. Ele fez esse projeto. Se muitos estudantes hoje usam o Rio Card, muitos nem sabem quem foi no caso, aquele que lutou, né, para que todos pudessem ter a oportunidade de ir e vir, né, do seu lar para o colégio, entendeu? E se vocês tiverem a oportunidade, vai ser muito legal. Vocês vão gostar muito de participar desses momentos que, como a minha cunhada falou, Rosana, isso é muito bom, a gente se expor, né? Porque muitas das pessoas, às vezes, fica sempre em cima do muro, fica retraído, fica com medo. Mas quando você expor, aparece aí, as pessoas vai surgindo novas ideias, né? E muito legal essa notícia aqui de Belfort Roxo, porque quando eu vim morar em Belfort Roxo, tinha um espaço ali também, perto ali do Liber, quem vai para a Coelho da Rocha, o pessoal estava fazendo supermercado, se já tem o Carrefour, né? Aqui na entrada do bairro. E as pessoas querem mais mercado, mas para quê? Se poderíamos investir em outras coisas, né? Para a nossa sociedade, realmente uma área mais precária como é a nossa cidade de Belfort Roxo, entendeu? E precisa muito desses projetos, muitas pessoas carentes. Eu mesmo trabalho ao lado de uma comunidade que é a Pedreira e vejo muitas pessoas lá que o rapaz que me rendeu falou isso. Eles chegam, botam o caixão e vai saindo as pessoas, estão isoladas dos seus lares, foram contaminadas e chegaram ao óbito, entendeu? Então temos que estar muito atentos quanto a isso, tá bom? Que Deus continue abençoando todos aí. Obrigado, Wilson. Bom, Raymond, você tem alguma última mensagem para a gente aí que você gostaria de deixar? Pode falar aí, esse momento é para
Pois é, eu acho, sabe, o Eduardo, primeiro, você sabe que eu tenho um amigo chamado Eduardo, que é de uma igreja aqui na Água Santa, e não sei se ele é adventista também, eu acho que é. E quando me falaram que eu ia encontrar com o Eduardo, eu achei que era ele, sabe? Eu cheguei aqui, vi que não era, mas fiquei super feliz de te conhecer. Foi bom até que ampliei, né? Alegria, né, de conhecer você, de ouvir aí a Samara falando com a gente, o Wilson, a Rosana, de encontrar essa turma que está aí na sala, né? Que não está falando, mas pelo menos está ouvindo e participando, né? Temos aí uma audiência boa, 16 pessoas, olha que maravilha. Eu quero, assim, dizer que tem uma luta que a gente precisa fazer por esse mundo, né? A gente está passando um momento muito difícil da humanidade, sabe, Eduardo? É um momento em que a gente exauriu tanto os recursos do planeta que a Terra, que é a nossa mãe, né? A Terra é nossa mãe, a Mãe Terra, ela não revida. Tem gente que diz assim, a Terra está... O ser humano castigou tanto a Terra que agora ela está castigando o ser humano também. Uma mãe não faz isso, né? Uma mãe educa. Né? E a Terra é mãe, a Terra nos educa. E ela tem nos dado sinais muito claros de que a gente precisa de construir um outro tipo de convivência. Convivência mais humana, mais fraterna. Samara disse aí, né? Onde a gente entende que o direito da gente termina porque o do outro chegou, que a gente não pode passar por cima de ninguém, que a gente não é mais do que ninguém, né? Que a gente simplesmente talvez seja mais privilegiado, porque tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, oportunidade de conhecer a realidade de maneira mais clara, tem a oportunidade de saber, né, como é que os nossos direitos estão e de lutar por eles, a gente talvez seja mais privilegiado. Então, assim, eu quero deixar para vocês aqui o meu agradecimento por vocês me colocarem nessa roda de irmãos, essa roda fraterna. Fiquei muito feliz de estar aqui e quero convidá-los, né, quando terminar a quarentena, quando terminar esse processo aí de isolamento social, marca um dia, Eduardo, e traz o grupo aqui na Câmara para conhecer a Câmara, conhecer o trabalho da Câmara, conhecer a nossa Poder Legislativo Carioca, né? Para a gente conversar um pouquinho, bater um papo político, para a gente entender um pouquinho como é que os caminhos estão se dando, né? Como é que a vida política tá indo. E assim, eu queria também dizer a vocês que existe muita propaganda para destruir a relação política. Tem gente que diz que política não presta, tem gente que diz que não dá para a gente conversar nada de política, política não se conversa, não se discute. Quem fala isso é porque quer manipular a gente, sabe? Quem fala isso é porque quer que ninguém se meta, porque ele quer reinar soberano. Política se discute sim, todo dia, toda hora. A gente tem que dizer que país que nós queremos, a gente tem que dizer que mundo que a gente quer, que cidade que a gente quer, que bairro que a gente quer, que família que a gente quer, que escola que a gente quer. Isso tudo é fazer política. Então não abram mão disso, vocês são jovens, né? Não deixem que os adultos, né, que já estão carcomidos aí por uma política velha, caduca, espedaçada, que eles tirem de vocês esses sonhos de transformar o mundo, de mudar o mundo. E o mundo é mudado e transformado pela atividade política. A atividade política que passa pela educação, que passa pelos direitos humanos, pelos direitos das pessoas, etc. E quero, assim, além de agradecer, fazer também um convite / pedido. Né? Vocês usam o Instagram? Usam, né? Todo mundo usa o Instagram? Curte a gente lá no Instagram, segue a gente lá. Reimon, o vereador, acho que é vereador Reimon. Se você colocar Reimon, você acha. Como está escrito aí no meu nome, R-A-I-M-O-N-T. E aí a gente vai interagindo, vai conversando. Vejam lá os projetos que eu defendo. Se você tiver alguma ideia nova, diz assim, eu não gostei disso, pode falar, a gente acolhe, a gente não está fechado às contribuições, não. Vem participar da atividade política que a gente faz, tá bom? Muito obrigado a vocês pelo acolhimento. Estou sempre às ordens. Um beijo. Muito obrigado, Reimon, pela sua participação. Olha, eu não conseguiria imaginar essa reunião acontecendo de um jeito melhor do que ela aconteceu hoje. Estamos, com certeza, muito agradecidos aí pela sua participação. Eu sei que a Fabiana aqui pediu para falar alguma coisa. Você quer falar com a gente aí, Fabi?
Oi, Du, boa noite aí a todos. É porque, assim, na hora que deu oportunidade, as ideias não chegou, né? Então, o que eu queria falar em relação ainda sobre a contribuição que a gente pode dar, né, ao nosso país, é a gente procurar ter conhecimento, né, sobre a história do nosso país, sobre fatos. Isso foi muito discutido na minha sala de aula, né? Eu tenho um professor de história que é super sabido sobre essas coisas, né? Então ele fala muito que muita coisa a gente acaba errando no nosso julgar, na nossa forma de agir, né? Devido a gente não ter o conhecimento do que aconteceu, né? E também por a gente não se interessar em estar por dentro das coisas, né? Porque tem muita coisa que rola aí na televisão sobre cidadania, sobre nossos direitos, que às vezes a gente não sabe e também não procuramos saber do que se trata, do que quer dizer, o que eles estão falando ali, o que é isso que está rolando ali, que votação é essa, o que é isso, o que é aquilo. Então, assim, eu acho muito importante, né? Eu já não sou mais aí adolescente, né? Mas, assim, para quem está aí mais novo, tá procurando se interessar por isso, né? Para muitos é uma coisa chata, né? Falar sobre esses assuntos, mas é algo que diz respeito a todos, né? Então eu acho muito interessante todo mundo tá procurando saber um pouquinho, né? Do que está rolando, o que está acontecendo, né? Essa ideia aí que me veio aí, Du. Muito bom, tá certo. E a Rosana também queria falar alguma coisa. Eu queria deixar uma frase, mas antes, rapidinho, isso que a Fabi falou agora. Nossa, você conhecer a história, conhecer a construção da nossa sociedade, para você entender melhor como as coisas funcionam, isso é super importante. Mas eu queria, porque eu sempre me lembro, quando a gente fala assim sobre direitos, né, deveres, né, sobre política, enfim, que a gente não foge dela, porque vivemos ela o tempo inteiro. Eu me lembro de um sábado de educação, porque antes de ser da Igreja de Botafogo, eu fui da Igreja de Madureira. E antes que a Igreja de Madureira fizesse, quando ela está fazendo a sua obra, nos reuníamos no Salão dos Jovens em cima, e todos apertados ali. Num sábado de educação, veio um pastor do NASP. E essa frase nunca me saiu da cabeça. A minha filha hoje tem 27 anos, ela devia ter uns 10 aninhos, eu acho. Ele disse o seguinte: nós estamos aguardando a vinda de Jesus Cristo, mas enquanto o céu não vem, a vida é aqui e por ela você tem que lutar, estudar, lutar pelos seus direitos. Nossa, isso nunca me saiu da cabeça. Eu achei incrível o que ele falou. Então, aqui você vai lutar, você vai estudar, você vai sim fazer o vestibular, você vai brigar pelo seu espaço na sociedade. O cristão tem esse dever, né? Então eu achei, nossa, essa frase dele assim, essa fala dele foi incrível. Eu nunca esqueci, eu sempre coloco isso na roda de conversa quando estamos conversando com amigos nossos, né? Sobre essa questão de direito, cidadania, sobre política, enfim, né? E aí eu queria deixar essa frase desse pastor para vocês aqui nessa reunião também, tá? Muito bom, muito obrigado, Rosana. O Raimon colocou uma última frase para a gente aí, mas pode falar, Raimon, se você preferir. Acho que vai ficar melhor nas suas próprias... Uma frase fala por si só. Só agradecer vocês mesmo. Pessoal, olha, foi muito agradável esse pedaço aqui, esse tempo que a gente passou com vocês. Para o pessoal que é desbravador, que vai fazer a prova, estudem que a gente tem outros assuntos que vão entrar nessa prova também, como, por exemplo, a gente saber o que significa o nosso hino nacional, a nossa bandeira, algumas outras coisas que não dava para a gente explanar tudo aqui, que é muita coisa, a gente não ia ter tempo para isso, ia ficar chato, meio maçante. Então, estudem para fazer essa prova, vai estar liberada aí nos próximos dias. E eu também só quero agradecer a todos vocês que participaram, que incrementaram aqui o nosso grupo de alguma forma, convidá-los aí a fazer parte desse grupo aí. A gente está sempre se reunindo às quintas-feiras nesse horário para poder aprender alguma coisa nova. E hoje tenho certeza que nós saímos daqui sabendo um pouquinho mais, ou bastante mais até, sobre como sermos bons cidadãos e bons cristãos.
Gente, muito obrigado a todos. E assim como a gente começou com uma oração, eu quero fazer mais uma oração nesse momento, só para agradecer a Deus por esse momento e a gente encerrar, então, essa nossa atividade. Querido Deus, muito, muito obrigado por tudo isso que aprendemos hoje. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelas palavras, pelas frases de sabedoria que vieram até nós, por tudo que nós crescemos hoje como pessoas, como cidadãos e como cristãos também. Abençoa de uma forma especial cada pessoa que participou dessa live de alguma maneira, seja aqueles que apenas ouviram e aqueles que participaram ativamente conosco. Abençoe o vereador Raymond com o seu trabalho em prol da nossa comunidade e ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais melhores cidadãos para trabalhar aqui nessa vida enquanto o reino que nos está preparado não vem. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Pessoal, muito Parabéns, obrigado Eduardo. mais uma vez. Amém. Um grande beijo para todo mundo. Parabéns, Eduardo. noite a Muito todos. interessante Parabéns, esses Eduardo. Parabéns gravadores. a todos aí. Parabéns, Eduardo. Prazer. Parabéns a todos. Obrigado. Wilson, um abraço. Muito interessante. Um Obrigado. abraço. Obrigado, Muito pessoal. bacana essa iniciativa Luciana, do por ter Eduardo, enviado a muito mensagem. bacana. Eduardo, que Deus abençoe Dudu, você, minha tá avó bom? tá aqui se gabando. Meu filho é ótimo. Gente, uma boa noite para Tchau, todo pessoal. mundo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Também. Não, fiquem com Deus Tchau. também.